Seja bem-vindo à resolução do simulado para o concurso da Guarda de Campo Grande. Eu sou o professor Tiago Gomes. Se você não tem esse simulado, não faz parte de alguma das turmas que eu estou ministrando, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa baixar gratuitamente o simulado. Tá? Esse simulado ele está sendo feito com foco na Banca Selecom. Como a Banca Selecom ela não apresenta tantas questões, eu estou utilizando questões das bancas a OCP, Instituto OCP, IBFC e IBGP, que são bancas que têm questões similares em nível e formato da banca Selecom. Então, se você estudar com as questões dessas bancas, provavelmente vai dar certo. Então, vamos lá. Vamos para a nossa resolução. Seja X um conjunto cujos elementos são números naturais maiores que 10, e seja Y outro conjunto cujos elementos são números naturais menores que 15, ao enumerar os elementos do conjunto Z, obtidos da intersecção entre os conjuntos x e y, obtemos. Então, nós temos aí o conjunto x, o conjunto y, e ele está dizendo que os elementos de Z vai ser aqui a intersecção. Tá? Eu vou começar fazendo aqui o conjunto y. Por que o conjunto y? Olha só, o conjunto y ele é formado pelos elementos que são números naturais menores que 15. Então, os números menores que 15, né, naturais menores que 15, vai ser de 0 até 15. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Aí eu pulo do gato. E 14, por quê? Porque são os menores que 15, não chega ao 15. Então eu já sei que a minha resposta, quando a gente fizer a intersecção, não vai ter o número 15, porque o conjunto Y ele não tem o 15, ele tem do 14 para baixo. Isso já deixa claro que você pode eliminar as letras C e D, porque ele colocou o elemento 15. Agora, no conjunto X, você vai ter os números naturais maiores que 10. Então, se os números são maiores que 10, você tem que começar contando a partir do 11. Então, você vai ter 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e vai até o infinito, porque você tem um conjunto aí que ele só fala que são maiores que 10, mas ele não diz até quanto, então vai ser infinito. Na hora de fazer a intersecção, o que é a intersecção? São os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Então eu vou olhar aqui, ó, do 14 para baixo, o que eu vou ter no meu conjunto X? Eu vou ter a partir do 11. Eu vou ter o 11, o 12, o 13 e o 14. Eu vou ter esses quatro elementos. Então, a minha intersecção, o meu conjunto Z, o conjunto que ele está procurando aqui, Z, ele é formado pelos elementos 11, 12, 13 e 14. Então, nossa alternativa correta aqui vai ser a letra E. Nós poderíamos também ter eliminado esse aqui, ó. Esse aqui, porque como ele falou em intersecção e tem que ter nos dois conjuntos e no conjunto X não teria o 10, porque ele começa no 11, a gente poderia ter eliminado o A também. Mas a alternativa correta vai ser a letra E. 11, 12, 13 e 14. Tanto pertence a Y, que vai de 0 até 14, quanto pertence a X, que começa no 11 e vai até o infinito. Então vamos agora para a questão número 2. Questão número 2 também é uma questão de conjuntos, só que dessa vez eu não vou trabalhar com os elementos em si, eu vou trabalhar com a quantidade de elementos do conjunto. Um corpo de bombeiros tem profissionais cujas especialidades podem ser combate a incêndio e busca e salvamento, sendo possível ter uma ou mais especialidades. Do quadro de profissionais, 10 tem busca e salvamento como especialidade, 8 tem combate a incêndio como especialidade e dentre esses, 4 tem ambas as especialidades. Então nós temos aqui dois conjuntos, onde eu tenho o conjunto dos que tem busca e salvamento, os que tem combate a incêndio, e aqui eu tenho os que tem ambas, né? Ambas as especialidades, que é por onde eu começo. Eu coloco aqui os 4 que tem ambas as especialidades. Aqui eu vou colocar 6, porque ele falou que tem 10, então como na intersecção tem 4, você só põe 6 para completar os 10. E aqui eu vou colocar 4, porque 4 mais 4 vai dar os 8 do combate a incêndio, que é esse conjunto todo aqui. Então, o total aqui eu vou ter 6 mais 4 mais 4, eu vou ter 14 profissionais incluídos nessa contabilidade. Alternativa correta, letra D. Agora vamos fazer a questão número 3. A questão número 3 também é uma questão de conjuntos, só que dessa vez eu tenho 3 conjuntos e eu tenho alguns detalhes
que são importantes de serem levados em consideração, que é quando aparece o apenas. Tá? Em 2 momentos aqui a questão coloca apenas. Então nós vamos fazer também o diagrama de Venn. Ele vai dar uma quantidade X de hóspedes aqui, X de pessoas, e você vai preencher, como a questão vai perguntar quantos não foram, não participaram desse conjunto, de um desses conjuntos, ou de 2 ou de 3, significa que não vai dar 120 quando você somar tudo. Você vai somar e não vai dar 120. Vamos para a resolução, vai ficar melhor na hora que a gente estiver fazendo. Então eu tenho aqui 3 conjuntos. Eu vou dar uma adiantada na resolução. Você tem as pessoas, esses hóspedes que foram ao morro, que eu vou chamar de MO, as pessoas que foram ao museu, que eu vou chamar de MU, e as pessoas que foram à praça, que eu vou chamar de PR. Aqui ele diz que 10 hóspedes foram aos 3 passeios. Então você já começa fazendo aqui pelo miolo, pelo 10. 17 hóspedes foram ao museu e praça. Museu e praça, 17. Só que você já tem 10 aqui. Então você vai pôr só 7 para você ter essa intersecção aqui, que dá museu e praça. 15 hóspedes foram ao morro da igreja, então, e ao museu. Então você vai colocar aqui morro e museu 15. Ó. Morro e museu 15. Aí você vai colocar só 5. E aqui entra no apenas. Então vamos detalhar o apenas. 9 hóspedes foram apenas ao morro e à igreja. Então, ao morro e à igreja seria esse conjunto aqui tudo, ó. Morro e igreja. Só que se você levar em consideração a parte que está aí no 10, eu vou mudar agora a cor. Se você levar em consideração essa parcela aqui, o que acontece? Essa parcela ela não foi só a igreja e a praça. Ela teria ido aos 3 passeios. Então, na hora de colocar esses 9, você vai colocar esses 9 aqui, ó. Vou colocar nesse ponto, para que você tenha ele apenas ao morro e a praça. Então, aqui, ó, ao morro e a praça. Com os 25 aqui, ó, 25 hóspedes foram apenas à praça. Você vai colocar aqui, ó. Porque essa região aqui é essa região que corresponde só à praça. Qualquer outra região vai ter intersecção com algum dos conjuntos ou será uma intersecção entre os 3. Então aqui vai ter 25. 51 hóspedes foram ao morro. Então aqui ele está dizendo todo mundo que foi ao morro aqui. Quando a gente juntar tudo vai dar 51. Então você tem 5 mais 10 mais 9 que dá 24. E aqui você vai colocar apenas 27 que é para completar 51. A soma de todo mundo que está aqui no conjunto tem que dar 51. E 42 foram ao museu. Então você tem 5 mais 10, 15, com 7, 22. Então aqui vai ter só 20. Então o cuidado maior é quando você tem o apenas. Somando todo mundo, somando todos os elementos. 27 com mais 20, com 25, com 10, 7, com 5 e com 9. Nós vamos chegar ao resultado aqui de 103. Então 103 não deu 120. O que aconteceu com o restante? O restante não foi a nenhum, que eu vou colocar um N aqui. Eu vou ter 17 hóspedes. Alternativa correta, letra B. Questão número 4, de diagramas lógicos. Todo mafágrafo é um guilherdo e todo guilherdo é um rosmedo. Então você vai ter aqui, ó, os mafágrafos, que vão estar dentro dos guilherdos, que vai estar dentro de um conjunto ainda maior, que são os rosmedos. Aí você vai enquadrar aqui se vai dar certo ou não essa informação. Há mafágrafo que não é rosmedo? Não. Todo mafágrafo vai ser guilherdo e vai estar dentro do rosmedo. Então, tá errado. Todo guilherdo é mafágrafo? Não, eu posso ter guilherdo que está aqui nessa área, que não está dentro lá dos mafágrafo. Está errado. Nenhum rosmedo é mafágrafo? Errado, porque se eu tenho mafágrafo que é guilherdo e todo guilherdo é rosmedo, então se eu tiver um mafágrafo, ele vai ser rosmedo. Então eu não posso dizer que nenhum rosmedo é mafágrafo. Está errado. Alguns guilherdos, olha só, alguns guilherdos podem ser mafágrafos. Aí eu vou olhar aqui da seguinte forma. Eu posso ter algum guilherdo, os guilherdos é esse grupo aqui. Nesse grupo, que é tudo isso que eu estou pintando de azul, eu tenho dentro desse grupo os mafágrafos. Então, se eu tenho mafágrafos dentro do grupo dos guilherdos, então eu posso dizer, sem sombra de dúvida,
que existe mafágrafos que são todo mafágrafo, aliás, é Guilherme. Então, existe Guilherme que é mafágrafo. Então, a alternativa correta aqui, no caso, vai ser a letra D. Então, a letra D é a alternativa que está correta. Alguns Guilhermes podem ser. Eu acho interessante nesse tipo de questão que aqui ele entra com o podem ser. Ele não garante que é, ele diz que pode ser. E pode sim, eu posso ter Guilhermes que são mafágrafos, porque todo mafágrafo é Guilherme. A partir dessa proposição categórica aqui. Questão número 5. A questão número 5 é bem parecida com a anterior, só que dessa vez eu te dou já o conjunto já desenhado. Você não vai ter o trabalho de fazer essa figura. Essa figura está feita, você vai enquadrar os elementos. No diagrama a seguir, considere que há elementos em todas as seções e intersecções. Então, ele está dizendo que tem elemento aqui, tem elemento em todos os pontos, tem elemento. Tem elementos dentro de P, tem elementos dentro de R, dentro de Q e na intersecção de R com Q. Aí ele pergunta, todo elemento de P que não é elemento de R é elemento de Q? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um por um e vou apagando. Todo elemento de, vamos marcar, todo elemento de P que não é elemento de R. Quem são os elementos de R? Os elementos de R são esses aqui. É o conjunto R. Aí ele está dizendo o seguinte, ó, todo elemento de P, que é o que tiver na próxima área, que eu vou pintar aqui de azul, ó, todo elemento de P, vou pintar aqui não vai ficar perfeito não, mas vai dar para entender. Todo elemento de P que não é elemento de R é elemento de Q? Não, não está certo. Por que não está certo? Porque eu posso ter ó, elementos que estão nessa área aqui, que eu estou pintando de vermelho, que não estão dentro do Q. Então, eu não posso dizer que todo elemento que não for de R e for de P, ele vai estar dentro de Q. Todo elemento de P que não pertence a R não é elemento de Q. Existem alguns, que é essa áreazinha vermelhinha que eu estou pintando, que eles não vão estar dentro do Q. Então, esse item está errado. Aí, vamos fazer o próximo. Todo elemento de Q que não é elemento de R, então você vai tirar o R. Você vai vir aqui, ó, e vai tirar o R. Aí ele está dizendo para mim o seguinte, olha, todo elemento que tiver aqui dentro do Q, ó, que não tiver lá no R, não é elemento de P. É errado. Se ele está em Q, automaticamente ele é um elemento de P, porque o Q é um subconjunto de P, ele está dentro. Então, se está em Q, vai estar em P. Então, item errado. Todo elemento de R que é elemento de Q não é elemento de P. Ó, elementos de R, todo elemento de R que é elemento de Q vai estar aqui nessa intersecção. Se eles estiverem nessa intersecção, vão pertencer a P também. Então, como ele está dizendo que todo elemento de R que é elemento de Q, essa parte que eu pintei aqui de vermelho, não é elemento de P, então isso aqui está errado. Vamos para o D. Qualquer elemento de P que não é elemento de Q. Qualquer elemento de P, ó, vamos colocar o Q primeiro. E ele está dizendo para mim o seguinte, ó, qualquer elemento do conjunto P, que é esse conjunto todo, que não estiver dentro do Q, vai ser elemento de R. Errado. Por que é errado? Porque eu posso ter elementos de P aqui que não estão dentro do conjunto R. Então, item errado. Sobrou apenas a letra E e nós vamos confirmar. Todo elemento de R, vamos marcar aqui, ó. Todo elemento que não é elemento de Q, todo elemento de R. Então, peguei aqui os elementos de R que não são elementos de Q. É elemento de P. Justamente. Por quê? Porque ele está dentro do conjunto P. Ele é um subconjunto, então o item correto vai ser a letra E. Questão 6. A negação de uma proposição categórica. Aqui eu tenho um quantificador universal afirmativo. Eu tenho um todo. Para negar o todo, como que a gente nega o todo? A gente coloca um existencial, mais o não.
E quem danado é o existencial? É o pelo menos um, é o algum, é o existe um. Então eu vou colocar um existencial mais o não. Então nossa frase aqui vai ficar assim: existe ou existem brasileiros que não gostam de futebol. Então vou ter que adicionar esse existe e esse que não gostam de futebol para poder a frase ficar correta. Aqui o nenhum está fora. Eu vou ter aqui o existe, ó. Poderia ser o pelo menos um ou o algum? Poderia sim, poderia, não tem problema. Mas em um desses quatro aqui que sobraram tem que ter o não, a negação. E o único que vai ter o não é esse, letra D. Existem brasileiros que não gostam de futebol. Aqui eu tenho, existem brasileiros que gostam, pelo menos um brasileiro gosta e apenas um brasileiro gosta. Aqui são equivalências e nenhuma teve a negação, teve o não. Então a alternativa correta aqui vai ser a letra D. Questão 7. Em uma certa empresa, são verdadeiras as afirmações. Então, aqui, nós vamos fazer o diagrama. Qualquer gerente é mulher. Então, eu vou colocar, se for gerente, então é mulher. E nenhuma mulher sabe trocar uma lâmpada. Então, você vai colocar aqui os que trocam a lâmpada. E vai enquadrar essas informações. Algum gerente é homem? Na questão, não foi falado nada de homem. Então, tudo que tiver homem, se elimina. Tem nada a ver com homem. Aqui o negócio é com mulher. Tá? Mulher e trocar lâmpada. A ideia aqui é gerente, mulher, mulher trocar lâmpada. A gerente que sabe trocar lâmpada, se for gerente, vai estar dentro do grupo das mulheres e não vai trocar lâmpada. Então está errado. Todas as mulheres são gerentes? Não, eu posso ter mulheres aqui, ó, no conjunto. Eu sei que toda gerente é mulher, mas eu não garanto que toda mulher seja gerente. Então, fora. Nenhum gerente sabe trocar lâmpada. Isso é uma verdade. Por quê? Porque se for gerente, vai ser mulher. E se for mulher, não vai saber trocar lâmpada. Então a alternativa correta é a letra E. Questão número 8. É uma questão sobre afirmação logicamente equivalente. Então tem aqui, considerando a seguinte sentença: se consigo ler 10 páginas de um livro a cada dia, então leio um livro em 10 dias. A afirmação logicamente equivalente a essa sentença dada é. Então, equivalência da condicional. Você tem uma proposição do tipo se P, então Q. Você tem duas formas de equivalência. Não P ou Q é uma possibilidade, ter um ou você ter não Q, se não Q, então não P, que é a contrapositiva. Aí você vai olhar, se dentro da questão tiver ou se então, pode ser. Se tiver outra coisa, você já elimina. Por exemplo, consigo ler um livro a cada I. Esse I está fora. Esse aqui também está fora. Quando você elimina essas duas que tem I, ele não tem o ou, só sobram frases que tem se então. Então você não usou o ou aqui, não usou a disjuntiva, usou a contrapositiva. Então você vai colocar se não consigo ler 10 páginas de um livro a cada dia, então não leio um livro em 10 dias e vai inverter. Então aqui, ó, certo? Então você vai inverter. Essa parte aqui vai para frente. Não ler um livro em 10 dias. Não ler. Então eu não. Vamos ver onde é que tem não agora nas nossas proposições. Aqui eu tenho não. Tem que ter não dos dois lados. Porque eu neguei as duas, então apareceu não dos dois lados. Então apareceu não aqui e apareceu não aqui. Certo? Só que essa primeira parte aqui, ó, não leio, olha só que legal. Ela vai passar a ser se não consigo ler. Não leio significa que eu não consigo ler um livro em 10 dias. E eu tenho que manter essa parte aqui do livro em 10 dias. Não posso alterar. Aqui houve uma mudança, não consigo ler, para poder fazer uma adequação gramatical. E lá do outro lado, ó, se não consigo ler, ó, não consigo ler 10 páginas de um livro a cada 10 dias. Então, ó, consigo ler 10 páginas. Cuidado com esses trocadilhos. Essa banca aqui ela é um pouco perigosa e dependendo do nível que está de concorrência da banca Selecom, você vai ter aí sim um pouco de elevação no nível das questões. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta vai ser a letra C. Então, uma questão bem perigosa. Agora nós vamos para a
questão número 9, né? Estamos chegando no fim. É uma questão que vai abordar a parte de tabela verdade. O conectivo condicional, se então, e o bicondicional, se somente se, diferenciam em suas tabelas verdades por uma linha. Então aqui você vai fazer a tabela verdade, vai colocar assim P e Q, e vai colocar os dois. Se P, então Q, e vai colocar P, se somente se Q. Por que isso? Para poder você ver a diferença nas tabelas verdades. Então, você colocando assim, você consegue achar a diferença de cara. Porque, ó, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, tanto num quanto no outro. Verdadeiro com falso, no teu condicional, dá falso. No teu bicondicional também dá falso. Falso com verdadeiro, na condicional dá verdadeiro, na bicondicional dá falso. E falso com falso, dá verdadeiro e verdadeiro. Então, onde foi que ocorreu aqui a mudança? A mudança ocorre aqui, ó. Falso com verdadeiro, na tua condicional, dá verdadeiro. No teu bicondicional, dá falso. Então, a única linha que você vai ter que tem mudanças é essa daqui. Aí você vai procurar agora nas alternativas. Verdadeiro com verdadeiro, dá verdadeiro. Tanto no teu condicional aqui, que é o se então, quanto no teu bicondicional. Não mudou nada. Então não teve nenhuma alteração. E ele quer saber a linha que diferencia. A linha que diferencia no falso com verdadeiro. Então, falso com verdadeiro na tua condicional, vai dar verdadeiro. Tudo bem, tá certinho. E falso com verdadeiro na tua bicondicional dá falso. Então nós temos aí na questão 9 que a letra B é a que está correta, né? A linha que diferencia a condicional, o se então, da bicondicional é justamente a terceira linha, que é o falso com o verdadeiro. Se você olhar outras coisas, vai estar errado. Verdadeiro com falso dá falso, contra verdadeiro com falso aqui também daria falso, ó. Verdadeiro com falso dá falso em ambos. Falso com falso dá verdadeiro em ambos. Falso com falso dá verdadeiro em ambos. Então a linha que vai diferenciar é a terceira linha que está representada aqui na letra B. E a última questão também é uma questão de tabela verdade. Aplicação, tá? Você tem a proposição composta. Então, quando você pega uma questão que ela trabalha a parte da tabela verdade, ela vai trabalhar proposições compostas, aí vai entrar proposições simples para poder fazer as compostas. Então, aborda vários temas. Então, vamos ver como é que a gente resolve aqui. Vai ficar assim, se P, então Q, vamos fazer a tabela verdade da condicional. Então, você tem aqui, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro com falso dá falso, falso com verdadeiro dá verdadeiro, e falso com falso também dá verdadeiro. Essa é a tabela da tua condicional. Aí você vai ter que fazer aqui para saber o que vai dar nessa proposição. 3 mais 2 é igual a 6? Falso. 4 mais 4 é igual a 9? Falso. Falso com falso? Verdadeiro. 3 é igual a 3? Verdadeiro. 3 mais 4 é igual a 9? Falso. Verdadeiro com falso? Falso. 2 é menor que 3? Verdadeiro. 7 é maior que 4? Verdadeiro. Então aqui o resultado é verdadeiro. 1/3 é um número inteiro. Falso. 4 é um número par? Também é falso. Então falso com falso vai dar verdadeiro. Se n dessas proposições possui valor lógico verdadeiro, o valor de n é igual a. Então você vai contar quantos verdadeiros você tem na questão. Você tem aqui 1, 2, 3 proposições verdadeiras. Alternativa correta, letra C. Bom, essa foi a resolução do simulado. São 10 questões. Na próxima semana eu vou estar divulgando outro simulado. Então não deixa de baixar esse simulado, tentar fazer. E é assim, para você chegar bem no teu concurso, você tem que resolver bastante questões. Questões, às vezes, para você vai estar fácil, quando você estuda bastante. Às vezes você vai considerar ela difícil, porque pode ser que a questão realmente seja complicada, ou porque você ainda não estudou o suficiente. Então, vejo você na próxima resolução de simulados.